Olá a todos, muito boa noite. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, conversar um pouquinho com essa turma tão fantástica do nosso norte de Minas Gerais, principalmente, todo o estado de Minas Gerais que está nos acompanhando nessa 26ª Fenix. Então, isso para a gente é um privilégio muito grande. Quero de antemão agradecer o convite da ACI, toda a organização dessa feira, que está de uma maneira muito bacana também, muitas palestras. Difícil agora falar depois de uma conversa tão boa aí com o Adriano. Adriano, parabéns pelas colocações, muito bacana mesmo. E agradecer também, principalmente, o nosso governador do estado de Minas Gerais pela oportunidade que a gente tem tido de fazer a transformação da nossa região por meio de projetos estruturantes. O tema nosso aqui é exatamente esse: projetos e estratégias para o desenvolvimento do norte e nordeste de Minas Gerais. É importante salientar aqui também que o IDENE hoje ele é vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Então, o Fernando Passalho, que é o nosso secretário, agradecimento a ele também pelo apoio de sempre, que tem nos ajudado, nos direcionado aqui junto com o governador. Então, isso para a gente é muito importante. Participar dessa feira, participar desse momento aqui é realmente um privilégio muito grande, onde a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho a respeito das ações do IDENE, que a gente tem projetado, chamar a atenção das pessoas para aquilo que realmente é necessário fazermos na região norte do estado de Minas Gerais e o nordeste também, região dos vales, como a gente costuma dizer. É uma região muito carente de investimentos, carente também de estratégias comerciais, de projetos também. Isso é muito importante que a gente fale e faça o debate aqui num fórum tão importante como esse. Então, o meu agradecimento aqui de antemão às pessoas envolvidas, o parabéns mais uma vez a todas as pessoas que organizaram a feira, isso realmente é muito bom. E a esperança que nós temos é que no próximo ano, se Deus quiser, sejamos de maneira presencial também. Isso é muito importante. Um aperto de mão ele é muito importante também. Todos nós sentimos falta disso. E também dessa maneira virtual, que também é muito legal, que onde a gente tem uma abrangência muito maior. Então, juntar, fazer de maneira híbrida, né, uma feira tão importante como essa, eu acho que é salutar para o norte de Minas Gerais, e a gente aumenta a influência disso. Então, o IDENE, a gente desde 2019, quando a gente, nessa gestão do IDENE, a gente tem trabalhado muito fortemente com acesso à água, outros projetos também estruturantes, que não tem como a gente falar de produção, um aumento de produção, por exemplo, sem alguns insumos básicos. Por exemplo, a água, a energia solar no norte de Minas Gerais, que é uma potencialidade. E isso é importante que a gente trabalhe muito nesses quesitos. Só que a gente não pode esquecer também da parte social. A gente tem que atrelar tanto o desenvolvimento econômico com o social. Uma coisa não pode ser desvinculada da outra, porque as pessoas começam a ter autonomia a partir do momento que elas se desenvolvem economicamente também. E o governo do estado de Minas Gerais é um direcionamento do nosso governador Romeu Zema, que a gente trabalhe isso de maneira muito fortemente, principalmente nas comunidades mais vulneráveis, com os recursos, fazer com que esses recursos que não são suficientes, eles cheguem até as pessoas mais carentes. Então, no mês passado, eu estava numa audiência pública na Assembleia, onde a gente discutia exatamente esse papel, né, a questão da seca, de segurança hídrica, e onde eu fiz a sugestão de nós trabalharmos com projetos estruturantes, projetos que possam gerar emprego e renda, mas de maneira perene. Então, projetos de grandes barragens, o Jequitaí, por exemplo, né, que é pertinho de Montes Claros, é um projeto que agora o IDENE está cuidando da parte fundiária, ambiental e social. Então, isso faz com que o ambiente de negócio ele melhore também. Então, esses projetos, a estratégia de desenvolvimento, ele perpassa, sim, por projetos estruturantes. E fazer com que as pessoas entendam isso é muito importante. A gente trabalhar com grandes barramentos, a gente fazer com que o desenvolvimento chegue às pessoas de maneira estruturada. E, obviamente, passando por meio da água e da energia também. Então, nesse período todo, o IDENE já, contando um pouquinho da história aí, do que a gente já teve de resultados, a gente já colocou em funcionamento mais de quase 300 poços artesianos,
para poder minimizar o sofrimento das pessoas, dos mais vulneráveis. A gente já fez distribuição de armazenamento, kits de armazenamento de água também. Ao total foram investidos mais de 28 milhões de reais, um governo que estava quebrado, né, e está começando a se estruturar novamente. Isso realmente é muito bom. Mas a gente não trabalha só com segurança hídrica. O governador lançou o Plano de Desenvolvimento Integrado do Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais, e nele a gente trabalha com 3 pilares: desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e social, segurança hídrica e infraestrutura. Então, isso tudo de maneira tal que as pessoas possam ter acesso àquilo que faz com que elas possam produzir. Então, quando a gente fala de projetos e estratégias para o desenvolvimento, a gente precisa de pensar de uma maneira conjunta. Então, a União das Entidades do Norte de Minas Gerais tem trabalhado muito fortemente nisso e é reconhecido isso. Seria muito interessante que todo o estado de Minas Gerais a gente tivesse organizações, governanças parecidas com isso, a gente tivesse fazendo com que o que seja necessidade das pessoas, das comunidades, elas sejam atendidas por meio desses planos estruturantes. Então, exemplo simples de infraestrutura: ampliação de rede de distribuição de energia. A gente precisa fazer produção, usina fotovoltaica, pavimentação e melhoria asfáltica. Então, o governador lançou agora a construção, né, da ponte em cima do São Francisco, a pavimentação da 406 e 402, de Pintópolis a Urucuia. Então, são projetos de melhorias que são importantíssimas para a região. Mas a gente precisa fazer com que a sociedade civil, a sociedade organizada, a sociedade empresária, ela esteja participando de todos esses projetos, porque não há possibilidade de nós fazermos desenvolvimento sem a participação dessas importantes entidades. Outro ponto do desenvolvimento econômico e social, no plano prevê a questão das cadeias produtivas de fruticultura, apicultura, questão do mel, que é fortemente, todos conhecem, Bocaiúva, minha cidade, um abraço para todos de Bocaiúva. A questão de atração e retenção de investimentos. O IDN fez uma parceria com o INDE, né, que é a Agência de Atração de Investimento, onde nós vamos ser pontas, né, a ponta na regional, para que a gente possa fazer esse início da captação de recursos e a manutenção de recursos também de investimentos na região, e além do plano de desenvolvimento de cadeia agropecuária, benefício da Sudene. Inclusive agora foi feita a derrubada do veto, né, que o presidente havia feito, a ampliação da rede da área mineira da Sudene. Essa derrubada foi muito importante, ela é muito importante para que o Estado possa se desenvolver e a gente possa trabalhar de maneira conjunta, o norte e o nordeste do estado, a região dos vales, de maneira conjunta, para que todos possam se desenvolver. E, ao mesmo tempo, eu sempre faço essa ponderação que a gente precisa fazer com que o Estado, de maneira geral, se desenvolva. Não é possível estagnar uma parte para poder desenvolver a outra. Todos precisam de desenvolvimento, tanto econômico quanto social. E, obviamente, que eu comecei a comentar a respeito de segurança hídrica. Nós fizemos um projeto, Sistema Integrado de Abastecimento, fizemos a entrega de 50 poços artesianos, essa tratativa toda muito importante para a região, que aí não somente a perfuração do poço, mas a armazenagem, a distribuição para as casas próximas, até 1,5 km, tem a questão de distribuição que a gente faz de insumos de acesso à água e por aí vai. Então, esse plano de desenvolvimento integrado da região, foi construído esse plano com a participação de mais de 40 oitivas. Nós fizemos com a participação das lideranças regionais, tanto do norte de Minas quanto a região nordeste do estado de Minas Gerais. Fizemos a organização de da maior parte das demandas que tem, das necessidades, no horizonte de 10 anos. E esses projetos, essa estratégia de 3 eixos, ela é muito interessante porque foi uma sugestão das pessoas que estavam participando disso, das lideranças que estavam fazendo, que a gente precisa investir em infraestrutura, a gente precisa investir em escoamento de produção, a gente precisa fazer com que haja água para consumo humano e para produção também, e a gente precisa fazer com que tudo isso gere desenvolvimento, tanto econômico quanto o social, para que as pessoas tenham autonomia
para poder produzir, para poder viver também. E, por fim, é importante a gente salientar, e eu sempre falo isso, a união de forças. A gente precisa que o ente público, a sociedade civil organizada, a sociedade empresária, todos estejam com o mesmo objetivo. E esse objetivo seja o desenvolvimento das pessoas. Eu sempre falo que as pessoas, normalmente, se você perguntar na rua o que as pessoas querem, ela não vai falar assim, eu quero desenvolvimento econômico e social. Ela não vai usar essa nomenclatura. Ela vai falar, olha, eu quero uma melhoria da qualidade de vida. Tanto a pessoa com menos condição financeira, quanto aquela que tem mais condição financeira, melhor condição financeira, vai responder que quer melhorar a qualidade de vida. E as pessoas têm aquilo que precisam, cada uma de acordo com a sua condição, mas o Estado também ajudando nisso. Então, eu gostaria de lançar um desafio para vocês, para que a gente pudesse trabalhar em conjunto, fazer o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, principalmente no norte de Minas Gerais e no nordeste do Estado, que é a parte mais vulnerável do Estado, de maneira conjunta. E utilizando, obviamente, o governo do Estado, nosso parlamento tem sido muito parceiro também nas tratativas, fazer com que o desenvolvimento chegue às pessoas. E aí a gente não precisa mais no momento que todos estejam desenvolvidos economicamente, com certeza estarão também socialmente, dentro dessa tratativa que a gente está falando de trabalhar de maneira casada essas informações. Então, o tema, quando a gente falou de projetos e estratégias para o desenvolvimento do norte e nordeste do estado de Minas Gerais, necessariamente esses projetos perpassam por esses 3 eixos. Eixos de segurança hídrica, desenvolvimento econômico e social e o eixo de infraestrutura. E a gente precisa fazer isso de maneira muito conjunta. Então, minha participação aqui é bem breve, é realmente para falar que chamar a atenção de todos para que o desenvolvimento não é feito de uma maneira única pelo Estado de Minas Gerais, ele perpassa por toda a sociedade civil organizada, todos os munícipes e todos os empresários também, porque todos nós somos responsáveis por isso. Então, fica aqui o meu agradecimento, mais uma vez, à pessoa específica do Léo, presidente da CI, todas as entidades que fazem parte dessa Fenix, todas as empresas que participaram aqui conosco, e realmente ao nosso governador Romeu Zema pelo apoio de sempre, que realmente a gente possa fazer o norte e nordeste do estado de Minas Gerais de maneira diferenciada, de maneira adequada, porque as pessoas têm um orgulho de ali nascer, ali viver e realmente se desenvolver ali, ok? O meu muito obrigado, boa noite, excelente evento para todos, que sejam todos muito felizes e fiquem com Deus.